A humanidade toda está dividida em dois grandes grupos. Não são os palmeirenses, os corintianos, porque nós também temos santistas e são paulinos. Não são os de direita e os de esquerda, porque nós temos também o centrão e aqueles que não estão nem um pouco preocupados com política. Não são também os brancos e os pretos, porque nós também temos os pardos, os amarelos e os mestiços. Também não são os altos e os baixos, porque nós temos as pessoas de estatura mediana. Nós também não dividimos a humanidade entre ricos e pobres, porque nós temos também a classe média. No final das contas, toda a humanidade se divide apenas em dois grupos. Os eleitos e os não eleitos. Os não eleitos, conforme nós vimos no capítulo 13 de Apocalipse, nos domingos anteriores, são aqueles que adoram a besta. São aqueles que, influenciados pelo próprio Satanás, adoram a besta que emerge do mar, que são os governos políticos mundiais, que no final será encarnado na pessoa do anticristo. E estas pessoas, os não eleitos, eles também adoram a besta que emerge da terra, que representa as falsas religiões, que no final da história será representada na pessoa do falso profeta. Esses são os não eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são os que adoram o Cordeiro. São os que foram comprados pelo seu sangue. E aqui no capítulo 14, dos 5 primeiros versículos, nós vemos este grupo, o grupo dos eleitos. Lá no 13 nós vimos o dragão e os seus aliados, as bestas, e aqueles que servem essa trindade satânica. Aqui no capítulo 14, nesse início do capítulo 14, versículos 1 a 5, nós vemos o outro grupo, os eleitos, os 144 mil, juntos com o Cordeiro e juntos também com o Pai. E meus irmãos, quando a gente vê esses dois grandes grupos, isso vai nos trazer esperança. Lembre-se, qual o grande tema do livro de Apocalipse? Esperança. Os primeiros leitores deste livro foram nossos irmãos que foram membros das 7 igrejas na Ásia. Eles eram eleitos e eles viviam cercados de não eleitos, pessoas que os odiavam, pessoas que os oprimiam, pessoas que os perseguiam, pessoas que os prendiam, que tiravam seu trabalho, que tiravam até mesmo a sua própria vida. Tudo isso naquela cultura romana sob o imperador Domiciano. E diante de um sofrimento tão grande que aquelas pessoas passavam, elas podiam estar sem esperança. Puxa, a gente é obediente ao Senhor, a gente é fiel, a gente faz a vontade de Deus, mas nós estamos sofrendo, nós estamos perdendo os nossos empregos, nós estamos perdendo os nossos negócios, nós estamos vendo irmãos nossos sendo presos e vários também sendo martirizados, sendo mortos. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que vale a pena mesmo ser cristão? Será que estamos no caminho certo? Esta era a situação do cristianismo no final do primeiro século, na década de 90 do primeiro século. E aí o Senhor Jesus Cristo apareceu ao seu apóstolo João, que estava exilado na ilha de Pátimos, justamente por causa da perseguição, e aí ele diz: escreve as coisas que você vai ver. Escreve para quê? Para dar esperança, primeiro àqueles irmãos e também a toda a igreja que viesse depois. A nós precisamos dessa esperança, meus irmãos, porque nós fazemos parte do grupo dos eleitos, nós fazemos parte do grupo que adora ao Cordeiro, que não adora a besta.
E aqui o capítulo 14, João ele começa dizendo o seguinte: olhei, versículo 1, olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Olhei, essa palavra é muito importante, olhei. O capítulo 14, ele vai ter 3 divisões. Versículo 1, olhei. Olha o versículo 6, vi. E o versículo de número 14, olhei. Aqui a gente tem 3 sermões. Então aqui do versículo 1 até o versículo 5, o sermão de hoje. Domingo que vem, versículo 6 até o versículo de número 13, sermão de domingo que vem. E no 4º domingo de abril, versículo 14 até o versículo 20. 3 visões de João. 3 vezes que ele fala, olhei, ouvi. E ele vai narrar o que ele viu. Ele vai narrar aqui o que ele olhou. E o que ele vê aqui no versículo 1 é o Cordeiro. Ele diz, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Esse versículo 1 ele faz um contraste com o capítulo 13. No capítulo 13, nós vemos as bestas. Primeiro a besta que emergiu da terra, aliás, do mar, e depois a besta que emergiu da terra. 2 monstros, um monstro que sai do mar, um monstro que sai da terra. Aqui nós temos o Cordeiro. A besta que emergiu da terra, lá no versículo 11, ela se parecia a um cordeiro. Era uma imitação. Era réplica, era falso, um falso cordeiro, um falso profeta, as falsas religiões. Aqui nós temos o verdadeiro, o genuíno, o Cordeiro, aquele que morreu, aquele que se entregou. Depois nós vemos que este Cordeiro ele estava em pé sobre o monte Sião. Aqui eu quero chamar a sua atenção a 2 coisas. Primeiro, ele está em pé, é em pé sobre o monte, de uma maneira altaneira, sublime, majestosa, vitoriosa. Ele reina, ele está em pé como um guerreiro vitorioso. E ele está reinando porque diante daquela situação na terra em que o dragão e as bestas fazem o que fazem as pessoas servirem a governos anticristãos, fazem as pessoas adorarem falsos deuses com a falsa religião, diante daquela situação na terra em que o dragão juntamente com suas bestas, eles massacram cristãos, eles matam a igreja, o Senhor Jesus está em pé sobre o monte Sião, vitorioso, glorioso, majestoso. O Senhor Jesus Cristo não está sentado de braços cruzados, Ele está em pé, e Ele está em pé sobre o monte Sião. Aqui, João, ele não está vendo o monte Sião literal, aquela montanha em Israel, onde ficava a antiga cidade de Jerusalém. Se você tem vindo aqui às quintas-feiras, nós temos estudado o livro dos Salmos, e quinta-feira passada nós vimos o Salmo 122. O Salmo 122 ele faz parte dos 15 cânticos de romagem, que é o Salmo 120 ao Salmo 134. E esses salmos, eles eram cantados pelo povo de Israel quando eles iam para as 3 grandes festas do povo hebreu, do povo judeu, que era a Páscoa, que era o Pentecostes e que era a festa dos tabernáculos. E o final da viagem era subir a montanha, as pessoas elas vinham do interior, de várias cidades do interior de Israel, rumo à capital Jerusalém, e para quê? Elas iam lá adorar, cultuar, festejar o Senhor, famílias inteiras, caravanas inteiras. E no final eles olhavam assim e tinham aquela montanha íngreme que era o Monte Sião, e lá em cima estava a cidade de Jerusalém, e dentro da cidade de Jerusalém o templo. Só que não é este Monte Sião literal que João está vendo. Você deve se lembrar que Apocalipse
é um livro que deve ser interpretado de maneira figurativa. Ele está vendo o monte celestial. Tanto que mais à frente, lá no versículo 2, ele fala: ouviu uma voz do céu. E são essas pessoas aqui. Então ele está vendo o céu. O Cordeiro está em pé no céu, no lugar de adoração. E junto dele estão 144 mil. E nós já vimos quem são esses 144 mil lá no capítulo 7. Por que 144 mil? 144 mil não é o grupo que lotou o céu, conforme as, entre aspas, testemunhas de Jeová acreditam. Por que entre aspas? Porque nós somos as verdadeiras testemunhas do Deus Jeová. Eles são os TJ. Eles não creem em Jeová, porque Jesus Cristo é Jeová. É a mesma pessoa, é o mesmo Deus. 144 mil não é um grupo de super crentes, de crentes escolhidos a dedo, diferenciados, especiais. Mas 144 mil é um número simbólico que simboliza todos os eleitos. Por que 144 mil? O número é bem simples. Primeiro, quantas tribos de Israel nós tínhamos no Antigo Testamento? 12. Quantos apóstolos nós temos no Novo Testamento? 12. 12 vezes 12, 144. Então ali está falando dos crentes, dos eleitos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E o 1000? O número 1000 no livro do Apocalipse significa multidão. Então quem são os 144 mil? Que não é um número literal, é um número simbólico. São todos os crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e esse número é tão grande que forma uma multidão. Então aqui, meus irmãos, João ele está olhando, ele está vendo sobre um monte celestial, que ele chama aqui de Monte Sião, Jesus, o Cordeiro, e junto dele todos os eleitos. Ele viu você, ele viu a mim, ele viu cada um de nós ali. Ele viu aqueles nossos irmãos que já partiram. Ele viu os nossos irmãos que estão em outras igrejas nesse momento, em outros lugares do mundo, aqueles que ainda nem nasceram. Ele viu todos ali. Todos. E observe que estes 144 mil, eles tinham na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. É incrível o contraste, porque no capítulo 13, nós vemos aqui no versículo 16, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, espero que você esteja, Apocalipse 13, 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Perceba aqui, deixa eu fazer uma pausa, a humanidade não está dividida nestes grupos. Rico e pobre, grande e pequeno, livres e escravos, não. Está todo mundo no mesmo balaio. Fazendo o quê? Recebendo a marca da besta na mão direita ou sobre a fronte. Enquanto isso, os eleitos, os 144 mil, que simbolizam o número total dos eleitos, eles têm na sua fronte escrito o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Eles não têm a marca da besta, eles não se dobraram às falsas religiões, à idolatria, eles não se dobraram aos governos mundiais. Eles têm Cristo, eles têm Deus. E lembra que eu falei que aquela marca da besta não é uma marca literal, física, não é um código de barras na cabeça ou na mão, como alguns acreditam, não é uma tatuagem específica, não é um negócio assim estrondoso que você vai ver e enxergar assim com os olhos da carne, mas a marca da besta é uma marca espiritual, invisível, é o domínio do próprio Satanás sobre a vida das pessoas. E esta marca, este nome, do Cordeiro e do seu Pai, é o selo do Espírito Santo. Nós temos a Cristo.
Nós temos um Pai, nós somos comprados por um sangue, nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos selou. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele. E você deve se lembrar, quando eu preguei há 2 domingos atrás, esse texto aqui do capítulo 13, que esta marca da besta, quem leu esse texto originalmente, os nossos irmãos membros das igrejas da Ásia, eles entenderam, porque naquela época os escravos, eles eram marcados com a marca do seu dono. Nas grandes fazendas hoje, o gado é marcado com ferro quente, que aquele gado pertence àquela fazenda. Na antiguidade, no 1º século, os escravos, eles também eram marcados, ou na testa, ou na mão direita. Eles pertenciam a tal pessoa. Então, a marca da besta é o pertencimento à besta, ao próprio Satanás. Nós temos a marca de Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus. E nós aqui, João está vendo a gente, eu e você, todos reunidos junto com o Cordeiro, meus irmãos. E vejam, enquanto o falso cordeiro está sobre a terra, o falso cordeiro aqui, a besta que emerge da terra, que se parece com o cordeiro, está sobre a terra, colocando sobre os seus moradores a marca da besta, o verdadeiro cordeiro está no céu, em pé, vitorioso, com a sua igreja, os seus eleitos, que receberam o seu nome e o nome do seu Pai. Por isso que desde o início, desde a queda, a gente vê a humanidade dividida em 2 grupos. Você vê Abel de um lado, adorando a Deus. Você vê Caim do outro, adorando a si mesmo, cultuando a Deus do seu próprio jeito. E assim a humanidade toda é dividida. Os filhos de Deus, os filhos dos homens, lá em Gênesis capítulo 6. E tudo isso vai acontecendo e vai acontecer até o final, meus irmãos, mas os eleitos não serão enganados. Lá em João 10, versículos 27 e 28, Jesus ele disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Somos dele, somos suas ovelhas, fomos marcados com o seu Espírito. Mas João, além de olhar, ele ouve, ele exercita muito bem os seus sentidos aqui nesse texto. Ele olha e ele escuta, versículos 2 e 3. Ouvi, agora ele está ouvindo, uma voz do céu como voz de muitas águas, como de voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. João, ele tem uma visão incrível e uma audição incrível. Ele vê os 144.000 soltando a voz, um enorme coral. Não sei se você já teve a oportunidade, eu sei que vários irmãos aqui tiveram, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir um coral. Ou quantos aqui já tiveram a oportunidade de cantar num coral? É belíssimo. Eu falei alguns domingos atrás sobre o Aleluia de Handel, na peça O Messias. E quando você ouve o Aleluia de Handel, você fica arrepiado. Agora você imagina ouvir o Aleluia de Handel ao vivo. Agora você imagina um coral, não com 20, não com 50, não com 500, não com 2.000, não com 1 milhão de vozes, mas
todos os eleitos ali, eu e você ali, todo mundo, desde o primeiro eleito. Alguns acham que foi Adão, né, Raíssa? Outros acham que foi Abel, há controvérsias. Mas seja quem for, desde o primeiro eleito até o último que vai nascer, todo mundo ali cantando, soltando a voz. E ali ele diz que ele ouve uma voz. Ué, mas não eram todos os eleitos? Mas é uma só voz. É uníssono, não tem divisão de vozes. É muito bonito a gente ouvir um coral cantando na divisão de vozes, baixo tenor, contralto, soprano. Aí alguns têm primeiro soprano, segundo soprano, barítono. É muito bonito, mas aqui ele ouve uma voz, é uníssono, é todo mundo em uma só voz, é todo mundo junto. E diz que essa voz é a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Ele está ouvindo aqui uma voz poderosa, forte. Os primeiros leitores aqui, né, os primeiros destinatários de Apocalipse, os nossos irmãos lá das 7 igrejas da Ásia, eles moravam perto do mar Mediterrâneo. Então eram pessoas que estavam acostumadas a virem o mar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir à praia, né? Nós estamos bem longe de uma praia do mar, né? As praias que a gente tem são praias de água doce mais próximas aqui. Mas se você já foi, se você já teve essa oportunidade, você chega na praia, você vê as ondas batendo, as ondas vindo violentamente ali e fazendo aquele barulho todo e chegando até a areia e morrendo ali na areia, um grande barulho. Então João está falando que aquela voz que ele estava ouvindo era como de muitas águas, um grande barulho de ondas. Mas ele também fala que era uma voz como um grande trovão. Você já se assustou com um trovão? Já, Valentine? Barulhão do trovão? É um barulho enorme, um barulho assustador. Então a voz que João está ouvindo aqui é uma voz fortíssima, poderosíssima, como o barulho de um trovão, como o barulho de ondas batendo no mar. Mas ao mesmo tempo, vejam só, ao mesmo tempo, ele diz que essa voz era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Ao mesmo tempo que é uma voz forte e potente, ao mesmo tempo é uma voz suave. Você se lembra que o rei Saul, ele foi atormentado com o espírito maligno da parte de Deus. E aí, ele precisava chamar Davi, para que Davi chegasse até ele e tocasse a sua harpa. E quando Davi tocava a harpa, Saul ficava aliviado e o espírito maligno saía dele. Então era uma voz, João está falando aqui que essa grande voz, ela é forte, mas ela é também suave. E que voz é essa? Versículo 3: entoavam um novo cântico diante do trono. Novo cântico. Nós lemos e nós cantamos o Salmo 96. Cantai ao Senhor o quê? Um cântico novo. Agora deixa eu chamar a sua atenção uma coisa muito interessante. O Salmo 96, ele aponta para o reinado final do Senhor. Ele vai falar ali do Senhor reinando, o Salmo 96 inteiro. E aqui em Apocalipse 14, no versículo 3, diz lá que os 144.000 entoavam um novo cântico diante da onde? Do trono. Então a história é a mesma. O Salmo 96 e Apocalipse 14, 3 está falando da mesma coisa. Cantai ao Senhor um cântico novo. Os 144.000 cantando um cântico novo. E que cântico novo é esse? É o cântico que nós vamos cantar lá no céu, diante do trono. Um cântico que ele diz aqui
que será cantado diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E diz que ninguém pôde aprender esse cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Meus irmãos, vejam só, existem canções, louvores, hinos, que pessoas não crentes conhecem e cantam. Por exemplo, o hino 116 do nosso hinário, Mais Perto Quero Estar, muitas pessoas que não são crentes conhecem esse hino. Aquele famoso hino Sou Feliz, hino 108 do nosso hinário, muitas pessoas conhecem esse hino. Quão grande é o meu Deus, nós cantamos agora há pouco, muitas pessoas que não são crentes conhecem esse hino e até cantam. Muitas das nossas canções, dos nossos louvores, dos nossos hinos são cantados por católicos romanos, por espíritas. Mas aqui nós temos um hino, um cântico que só é cantado pelos eleitos. Ninguém pode aprender, somente os 144.000. Por quê? Ele diz no final do versículo 3, porque eles foram comprados da terra. E aí você vai se lembrar o quê? Que a besta, ela age na terra. Quem está na terra? Olha, volta uma página da sua Bíblia, lá em Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8. Olha lá. E adorá-la, eu vou ler o 7 e o 8. Presta atenção aí na sua Bíblia. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, quer dizer, pessoas do mundo todo. E adorá-la-ão, quer dizer, essas pessoas do mundo todo vão adorar a besta, todos os que habitam onde? Sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, vamos lá. Nós, naturalmente, fazemos parte do bolo todo, de todos os habitantes da terra. Quando Adão pecou, Deus disse para ele o seguinte: maldita é a terra por tua causa. Terra ali simboliza toda a criação, todo o globo, todo o planeta, mas também simboliza toda a humanidade, os que habitam sobre a terra. E aqui no capítulo 13, João fala muito os que habitam sobre a terra. E o versículo 4 do capítulo 14 fala, aliás, versículo 3, perdão, do capítulo 14 fala que os 144.000 foram comprados da terra. Ou seja, naturalmente, nós também estávamos nas mesmas condições destas pessoas, dos habitantes da terra. Naturalmente, em Adão, somos todos iguais, todos pecadores, todos malditos pecadores, todos inimigos de Deus. Naturalmente, em Adão, nós nascemos em pecado. Fomos concebidos. Davi escreveu isso no Salmo 51. Em pecado concebeu minha mãe. Então, passa de pai para filho, de mãe para filho. Seus filhos são pecadores, são netos, seus netos são pecadores, seus bisnetos são pecadores, seus pais eram pecadores, seus avós pecadores. De Adão para frente, todo mundo é pecador. Todos os habitantes da terra. Mas aqui nós temos um grupo que foi comprado da terra, meus irmãos. E vejam, a gente viu no domingo passado, naquela pausa que nós fizemos de Apocalipse, e fomos lá em 1 Pedro, que Pedro fala lá no capítulo 1, que nós não fomos comprados por prata ou ouro, coisas corruptíveis.
O preço pago pela nossa redenção, o preço pago pela nossa dívida com Deus, não foram coisas materiais, não foi dinheiro, prata, ouro ou pedras preciosas. O preço pago foi o sangue do Cordeiro sem defeito. Precioso, alto preço. Tem até um cântico, né? Eu sei que foi pago um alto preço. O preço da vida, do sangue do Cordeiro. E por que o Cordeiro comprou a gente? Com que objetivo? Para a honra, louvor e glória dele. É o que a gente estava fazendo aqui no versículo 3. Eu, você e todos os eleitos estamos louvando, estamos cantando um novo cântico. Porque nós somos comprados. Por isso que quando chega o dia do Senhor, o domingo, você tem que ter toda alegria, toda disposição. A sua vontade deve ser se reunir com outros irmãos no mesmo lugar para louvar, não ainda com aquele novo cântico do céu, mas com os cânticos que nós temos, porque nós somos comprados. Ele pagou um preço altíssimo, o seu próprio sangue, para nos tirar da terra, do meio dos ímpios, do meio da perdição, nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Ele pagou por você e por mim, com o seu próprio sangue. E deixar de ir no culto no domingo para fazer qualquer outra coisa é fazer pouco caso do preço que foi pago. Porque lá no Monte Sião será um grande culto, o maior de todos. E nesse grande culto estarão louvando. Só vão louvar aqueles que sabem, aqueles que aprenderam esse novo cântico. Só vão louvar, só vão cultuar aqueles que foram comprados. Por isso, se você foi comprado com o sangue de Jesus, o culto aqui na terra, meus irmãos, é uma pequena amostra do que será o culto no céu. Então, faltar no culto aqui na terra é você dar de ombros, é você fazer, tenho mais coisa para fazer em casa, tem uma festa para eu ir, tem uma outra atividade, estou cansado. É negligenciar o preço. Porque nós somos comprados por alto preço. E se a gente foi comprado, teve um objetivo: a glória, o louvor, a adoração ao Cordeiro e ao Pai e ao Espírito Santo também. Por isso, quando a gente falta no culto, meus irmãos, estamos fazendo pouco caso do preço. Tudo bem, vou todo domingo, mas um domingo só. Imagine se um segundo só o Senhor falasse assim: eu cuidei dele a vida toda, eu vou um segundo só, não vou deixar ele de cuidar dele. Eu e você morreríamos. Como nós somos negligentes às vezes com o culto ao Senhor, com o dia do Senhor. Nós somos comprados. Mas João, ele não para por aqui. Ele continua, e os 2 últimos versículos desse texto, João ele fala a respeito do caráter dos eleitos, dos 144 mil. Os 144 mil, eles estão com o Cordeiro e com o Pai sobre o Monte Sião, vitoriosos. Os 144 mil, eles estão sobre o Monte Sião, cantando a uma só voz um novo cântico, porque eles foram comprados. Mas veja, irmãos, eles têm um caráter. Eles não estão ali apenas fazendo alguma coisa, mas eles são alguma coisa. João ele fala do caráter, versículo 4, a parte A. São estes os que não se macularam com mulheres. A primeira característica do caráter deles, ou nossa, eles são puros. Eles não se macularam com mulheres porque são castos.
Aparentemente pode parecer que João está falando aqui de celibato. Olha, eles não se macularam com mulheres, eles são castos, né? Então são celibatários. Mas João não está falando disso. Até porque, se João estivesse falando disso daqui, ele estaria sendo contraditório com a própria Escritura, onde a gente vê lá em Gênesis que Deus criou o casamento. O casamento é bom. Deus criou e viu Deus que era bom. João não está falando aqui de casamento. Esse verbo grego aqui, traduzido por macularam, todas as vezes que ele ocorre no Novo Testamento, ele tem o sentido de ser infiel ao Senhor. Você se lembra que o casamento, o casamento entre um homem e uma mulher, ele é uma ilustração do casamento de Cristo com a sua igreja. Macular-se com mulher aqui, o sentido é ser infiel ao nosso esposo Jesus. Então ele está falando aqui que os eleitos, eles foram fiéis. Não se macular com mulheres aqui significa que eles foram fiéis, ou seja, eles não adoraram outros deuses. Você se lembra lá no capítulo 13 que a besta, ela vai fazer uma grande imagem, essa imagem vai até falar. E as pessoas do mundo, os habitantes da terra vão adorar a imagem da besta. Aqui está falando que os 144.000, os eleitos, eles não caíram na idolatria, não adoraram a besta, não adoraram falsos deuses. Os nossos irmãos que ouviram isso pela primeira vez, isso foi muito reconfortante para eles. Por quê? Porque eles eram forçados pelo Império Romano a adorarem os falsos deuses, os ídolos romanos e gregos, e adorarem o próprio imperador romano. Muitos dos nossos irmãos do passado foram presos e foram até mortos porque eles se recusaram a adorar o imperador. A idolatria era isso daqui, se macular com mulheres. Essa metáfora que João está usando aqui. Os eleitos são aqueles que adoram apenas a Deus. Eles não adoram ídolos. Eles não dobram seus joelhos diante de ídolos, sejam ídolos visíveis ou sejam ídolos invisíveis. Segunda característica do caráter dos 144.000, dos eleitos, é que eles seguem o Cordeiro. São eles, versículo 4, a parte B, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Jesus ele disse o seguinte aos seus discípulos: quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Os eleitos, eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E para onde o Cordeiro foi? Para a cruz. Por isso que o Senhor nos chama a tomar a nossa cruz. É andar nos passos de Cristo, é fazer a vontade dEle, é imitá-lo. Nós vimos lá no Salmo 15, né? Ali é a figura do próprio Cristo, o cidadão dos céus. Então os eleitos, eles não caem nas modas mundanas, eles não imitam ídolos mundanos, eles não se parecem com o jeito do mundo, mas eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Seguir a Jesus não é apenas vir à igreja no domingo, tem que vir, nós já falamos isso, mas ter uma vida semelhante a dele, é ser santo como ele é santo. Nós vimos isso no domingo passado, é sofrer por ele. Então, os 144.000, eles seguiam Jesus por onde quer que ele fosse. Então, o caráter do cristão é: eu vou imitar Jesus, mesmo que isso me cause dano, mesmo que eu sofra, mesmo que eu apanhe, mesmo que eu perca meu emprego, mesmo que eu perca meus bens, mesmo que pessoas terminem a amizade comigo, mesmo que pessoas zombem de mim, riem da minha cara, mesmo que eu perca algum negócio, mesmo que eu seja morto, mas eu vou seguir Jesus por onde quer que ele vá. Terceiro,
Eles foram redimidos dentre os homens, são suas primícias. Versículo 4 ainda, terceira parte, a parte C. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Está aqui no finalzinho do versículo 4. Bom, nós vimos já que nós fomos comprados por um preço, certo? Fomos comprados. Ele fala aqui, redimidos, redenção. A gente viu domingo passado no texto de 1 Pedro capítulo 1, redenção significa pagar o preço, pagar o resgate de um escravo. Nós somos redimidos. Só que aqui ele fala de primícias. O que são primícias? Abel novamente, quando ele foi adorar a Deus, prestar culto ao Senhor, ele ofereceu a primícia do seu rebanho e a gordura deste. Os judeus no Antigo Testamento, eles ofertavam a Deus a primícia do seu rebanho e as primícias da sua colheita. O que isso significava? Que os judeus, o primeiro bezerro que nascesse, eles levavam para o templo para sacrificar ao Senhor. O primeiro cordeiro que nascia, eles levavam para o templo para sacrificar ao Senhor. Os primeiros frutos da safra, eles ofertavam ao Senhor, ofertavam no templo ao Senhor. Então, o que acontece aqui? Quem são as primícias? São aqueles que pertencem ao Senhor, que são do Senhor, que foram comprados pelo Senhor. É o que João está falando aqui, somos nós. E versículo 5 agora, primeira parte, a parte A, quarta característica do caráter dos eleitos, versículo 5: e não se achou mentira na sua boca. Eles não contam mentiras. Os eleitos não contam mentiras. Os moradores da terra, eles acreditam nas mentiras contadas pelas bestas. O próprio diabo, o próprio Satanás é chamado de o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá no Salmo 15, que nós já lemos na liturgia, Davi pergunta, versículo 1, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Versículo 2, Davi responde, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então o crente, ele fala a verdade sempre, mesmo que ele perca algum privilégio, mesmo que ele sofra por causa disso, mesmo que ele perca algum benefício, ele fala a verdade sempre. Mentira alguma se achou em sua boca. Os eleitos. E por fim, no final do versículo 5, quinta característica do caráter dos eleitos: não tem mácula. O que significa isso daqui? Não tem mácula. Não tem mancha. Os nossos pecados foram perdoados na cruz. O Senhor nos limpou, tirou toda a mancha, toda a mácula. Nós seremos apresentados perante Ele como noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. Mas nós ainda pecamos, nós ainda temos manchas aqui nessa terra. Por isso que a gente falou lá no início do culto, ao ler o Salmo 15, que a gente precisa buscar ser aquela pessoa do Salmo 15, que é o próprio Cristo. Ser como Cristo. Como? Buscando a santidade, buscando a santificação, abandonando o velho homem e vivendo um novo homem, revestindo-se do novo homem. Até que chegue um momento em que seremos completamente sem mancha, não aqui nessa vida, mas lá no céu, no Monte Sião. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de concluir com 3 aplicações para nós, diante de tudo que nós ouvimos aqui. Primeira delas, lembre-se que o Cordeiro, ele está em pé no Monte Sião. O que isso significa? Vitória. Ele está em pé sobre o Monte Sião, majestoso, vitorioso. Ele venceu.
As coisas acontecendo aqui na terra, as bestas enganando os moradores da terra, as bestas mandando matar os crentes, mas ele é vitorioso. Isso significa, meus irmãos, que tudo o que acontece é de acordo com a vontade dele. Nada surpreende o nosso Deus, nada derrota o nosso Deus, nada frustra os seus planos não podem ser frustrados. Então, se você porventura estiver passando por algum tipo de sofrimento, saiba que o seu Deus, Ele venceu. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O seu Senhor, Ele é aquele que foi tentado e socorre aqueles que são tentados. Então, se você tem enfrentado tentações, Ele te socorre, Ele vence, Ele já venceu. E mesmo que a enfermidade que você passe ou a circunstância que você passe um dia te leve à morte, e todos nós um dia morreremos, Ele venceu a morte. Daqui uma semana estaremos celebrando a ressurreição do Senhor. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e mesmo que a gente morra, Ele vai nos ressuscitar. Ele é vitorioso, aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não fique ansioso com as coisas da vida, não fique preocupado, não perca o sono com as coisas que você tem que enfrentar, com os problemas, com as circunstâncias, com as provações, com as privações, com os preços cada vez mais altos, com os problemas familiares, com os problemas de enfermidade. Seja o que for, saiba que o Cordeiro venceu. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Primeira aplicação. Segundo, compareça no dia do Senhor para adorar com os seus irmãos. João, ele viu e ele ouviu uma grande voz, forte, mas também suave. E essa voz era a voz dos 144.000 cantando um novo cântico. E eles cantavam esse novo cântico porque eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Nós cantaremos esse novo cântico no Monte Sião Celestial. Mas aqui na terra, nós cantamos também, nós adoramos, nós cultuamos juntos no dia do Senhor. De segunda a sábado você é um adorador individual. Você adora a Deus lá na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. Mas o dia do Senhor, o domingo, é o dia separado dentre 7, o dia da ressurreição, que a igreja se reúne em todas as partes da terra, porque eles foram comprados. É neste dia, meus irmãos, dia de hoje, 13 de abril de 2025, pessoas no mundo todo, línguas das mais diversas, lugares dos mais diversos, pessoas das mais diversas, a igreja perseguida que não tem os mesmos privilégios que eu e você temos, que não tem a mesma liberdade, que não tem o mesmo espaço que nós temos, e vários deles que não têm nem mesmo a Bíblia traduzida na língua deles. Mesmo assim, diante de tantas dificuldades, diante de tantas perseguições, eles não deixam de se reunirem no dia do Senhor, porque eles foram comprados. Por isso, seja zeloso com esse dia, seja obediente ao quarto mandamento de guardar esse dia, de estar com os seus irmãos nesse dia, porque no céu será um grande culto. Todos os que forem comprados estarão ali. Mas enquanto a gente não chega no céu, um pedacinho do céu é isso aqui, é este lugar. Somos nós, neste dia reunidos. Terceiro e última aplicação. Tenha o caráter de Cristo. É o Salmo 15. E esses dois versículos
finais aqui. Ter o caráter de Cristo é ser santo porque Ele é santo. Ter o caráter de Cristo é ser fiel, não se maculando com ídolos. E ídolo, preste bem atenção, ídolo não é apenas uma imagem de barro, de pedra, de cimento, ou de madeira, ou de qualquer outro material. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E a idolatria é muito sutil, meus irmãos. É muito fácil nós termos ídolos em nossos corações. É muito fácil nós amarmos outras coisas no lugar de Deus. É muito fácil nós nos amarmos no lugar de Deus. O grande e maior ídolo que nós temos é o nosso próprio ego, é o nosso próprio coração, são as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias preferências. Então não cultive ídolos. Seja como Cristo, adore somente a Cristo, fale a verdade sempre. Nós vivemos num mundo em que a verdade é relativa. Nós vivemos num mundo em que as pessoas contam mentiras para obterem vantagens, para obterem privilégios, para o chamado jeitinho brasileiro. Que infelicidade a nossa sermos conhecidos pelo jeitinho brasileiro. É passar o outro para trás, é levar vantagem, é mentir. Mas você é um brasileiro comprado. Você é brasileiro sim, mas você é cidadão dos céus. Você foi comprado, você pertence a Cristo. Então você e eu falamos a verdade sempre, sempre e sempre. Por isso, meus irmãos, não pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor, um dia nós estaremos lá. Então, confie nele, descanse nele. Ele venceu, ele reina. Louve a Ele todos os domingos, não perca a oportunidade de estar junto com seus irmãos aqui na casa do Senhor. E busque a santidade, busque ter esse caráter de Cristo, narrado tanto aqui nos últimos 2 versículos como lá no Salmo 15, para que assim, meus irmãos, quando tudo isso aqui terminar, quando terminar a nossa missão, o nosso combate aqui na terra, estejamos todos juntos, sem pecado, juntos, adorando, louvando o nosso Senhor, cantando um novo cântico a Ele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.